meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, meu Deus, por mais este dia aqui na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelo ensinamento na escola dominical. Te agradecemos, ó Deus, por ter uma igreja onde congregar. Ó Deus, ter aonde aprender, ter companheirismo com os nossos irmãos. Meu Pai, e nesta tarde, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja presente, nem só no companheirismo, mas no culto de Santa Ceia. Meu Pai, relembrando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Que cada um, meu Deus, possa buscar, ó Pai, possa respeitar a presença do Espírito Santo. Nós te honramos, ó Deus, com a nossa adoração. E o Senhor nos responde, ó Pai, com o teu poder. No nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Muito boa tarde, irmão Magno. Boa tarde, irmão Ronan. Deus abençoe. Bom estar aqui mais uma vez. Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Hoje, né, irmão Ronan? Festa, né? Festa. É aquele culto mais íntimo que nós, os cristãos, temos com Deus. Culto de Santa Ceia, né? É o melhor do cristão, né? Relembrando, né? Se Jesus viesse, mas não tivesse o sacrifício na cruz, estávamos condenados. Condenados. E ele fala pra gente sempre ter a memória, né, irmão Ronan? A memória aquele dia no Calvário, né? Nunca esquecer. Nunca esquecer, né? Até porque, Mona, foi aquele momento que nos trouxe a vitória, que nos deu o direito de ter um culto como esse, que nos deu o direito de ter um culto, irmão Ronan, como nós tínhamos agora de manhã, né? Uma escola dominical tão maravilhosa. É verdade. Inclusive de manhã, um dos destaques, né, o pastor colocou, está lá em Provérbios também, que muitas pessoas dizem que o ontem foi bom, né? Os tempos passados eram os bons tempos. E o pastor colocou que não é, né? Não é. O melhor tempo para o ser humano, para nós, é o presente e o futuro. Salomão diz assim: ninguém com sabedoria fala que o dia de ontem foi melhor do que o de hoje. Porque se você tem Deus e a sua vida está nas mãos dele, como que o dia de ontem vai ser melhor? Então não importa a situação que você está passando, amanhã será sempre melhor do que hoje. É verdade. Né? Pode ser ruim para o mundo. Verdade. O futuro para o mundo é fogo, mas o futuro da noiva é céu. E sair do espaço de tempo e entrar na eternidade, né, irmão? É verdade. Isso aí, isso é que é valor. Isso é que vale a pena nós estar nisso aqui, né, meu irmão? Agora o tempo manda muito da gente fazer ele ser bom, né? Vamos embora fazer esse tempo aqui agora ser bom? Vamos, louvando? Vamos criar aquela atmosfera, né, mano? Isso. O pastor Adalto falou hoje de atmosfera, daquela mulher lá, daquela mulher do presunto com ovos, né? Isso. Criou uma atmosfera tão boa que o marido e os dois amigos teve que entrar na atmosfera dela e se converteu, né? Exatamente. Ela tinha tudo para lamentar. Lamentar. Ou pegar aquela panela e tacar na cabeça do marido e dos dois amigos. Mas ela aproveitou criar outra atmosfera, né? Criou outra atmosfera. Criou outra atmosfera. E a atmosfera que ela criou converteu o seu esposo e os seus dois amigos, né, irmão? Exatamente. E nós vamos criar agora através dos louvores. Vamos criar agora cada louvor desse, entrar no Espírito, buscar Deus, né, irmão Gabriel? Vamos cantar, vem cá, irmão Gabriel, por favor. Vamos cantar mais o irmão Tiago, o irmão Gabriel. E vamos já criar aquela atmosfera para Deus nos ajudar através do ensinamento de hoje, encerrando com o culto de Santa Ceia. Vamos cantar a Deus. Amém. Vamos começar cantando: há uma tumba aberta em Jerusalém a testificar da ressurreição. Nesta noite de comunhão, então vamos professar, cantar com as nossas vozes dizendo: Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Ele vive. Vamos lá? Há uma tumba aberta em Jerusalém a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto lá foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crê. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver.
testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta desta vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão de minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir, e todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar, e todos os eleitos que estiverem vivos num piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Aleluia! Estamos aqui nesta tarde porque Ele vive, Ele está vivo. Vamos mais um? Deixou o esplendor de sua glória. Se isto não for amor, o oceano secou. Todos, vamos sentar. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for
ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde um valor. Se isso não for amor. Graças a Deus. Obrigado, irmão Tiago. Obrigado, irmão Gabriel. Agora vamos ficar de pé. Depois da escritura, irmãs Thalita e Andressa, depois da escritura, por favor, já ficam posicionados ali, tá? Irmão Ronan, vamos ler agora aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E a irmã Thalita e a irmã Andressa já ficam no jeito ali, que logo após a escritura, elas vão cantar o hino delas, e logo em seguida vamos dar, hoje, fé ou razão, né? Quem é que está dominando, né, irmão? Quem vence? Quem que vence? Fé ou razão, né? Hoje vai ser o tema fé ou razão. Então vamos lá, irmão Ronan, lê para nós aos Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Podemos assentar? Enquanto cantem, minhas filhas, cantem. Vamos adorar o nosso Deus. Só a irmã Andressa? É? O hino é Sublime Graça? É? Então tá, cante, irmã Andressa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego me fez ver, da morte me salvou. A graça me fez enfim temer, e o meu temor levou. Oh, quão preciosa
perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo o meu viver. Ó graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego me fez ver, da morte me salvou. Estando cego me fez ver, da morte me salvou. Amém. Obrigado, irmã Andressa. Deus abençoe. Irmão Robério, será que é que vence? Razão ou fé? Vamos ver, né? Mas agora é que o irmão Robério vai nos ajudar nessa tarde. Uma boa tarde com Jesus, amém? Queria convidar as pessoas que eu convidei à tarde, né, a vir aqui, sentar, irmã Sara, irmã Geisiane, irmã Damares, não sei se está aí, irmão André e irmão Jefferson. Irmão Jefferson, por favor. E aconteceu, e depois dessas coisas aconteceu que Deus provou a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Abraão, alguém poderia, você que é pai, eu não posso responder por isso porque eu não tenho um filho, mas você que é pai pode passar por uma provação pior, você que é mãe, do que ter que sacrificar o seu filho. Então Abraão naquele momento, ele não vacilou a sua fé. Porém havia razões para que Abraão não sacrificasse Isaque, razões humanas. Coloca o primeiro slide, irmão. Então hoje nós vamos falar algo muito importante aqui na nossa existência. Muitas vezes nós estamos entre a fé e a razão. Quantas vezes nós nos encontramos entre a fé e a razão? Entregar meu próprio filho, até mais leve, ir para o emprego. E volta ao primeiro slide, rapidinho. E ali eu não coloquei, foi proposital, aqueles trilhos. Porque muitos momentos na sua vida está ali, ó, se cruza. Você que é pai, precisa ali dar o pão para casa.
e precisa acreditar que até em momento de crise você tem um emprego. Você vai conseguir um emprego se você está desempregado. Você tem que ter a fé, né? Você que é mãe e precisa conseguir aquele emprego que você conseguiu, não convém, porque você é cristão. Você tem razão, você precisa do emprego, mas você tem a fé que equilibra se você aceita ou não aquele emprego. Isso é leve. Mas a todo momento estamos sofrendo influências da razão, querendo sobrepor a nossa fé. Agora, você já se perguntou por que Deus pediu a Abraão o seu próprio filho? Por que Deus pediu a Abraão Isaque? Porque Deus quer provar você naquilo que você ama, naquilo que está dentro do seu coração. Porque se fosse fácil, não seria uma provação. O que estava dentro do coração de Abraão era Isaque, pois ele amava, Sara era estéril, era tudo que ele mais queria. De repente Deus deu o sonho, e de repente Deus quer tomar o sonho. Agora, o que está dentro do seu coração? Você já parou para perguntar o que está dentro do seu coração? O que é que Deus pode pedir para você, e se você está disposto a colocar Deus acima de todas as coisas? Aí você fica entre a fé e a razão. Eu queria começar, eu não vou falar muito hoje, eu vou usar as pessoas que eu convidei. Então vamos conversar um pouco, né? Onde tem que haver o equilíbrio entre a fé e a razão, porque também você não pode abandonar a razão. As pessoas confundem fé, acreditem. As pessoas dizem, eu tenho fé, e muitas vezes elas confundem fé. Daqui a pouco nós vamos ver, tá? Porque a razão, ela também é necessária. O que não pode é deixar a razão sobrepor a fé. Irmão André, vou começar pelo senhor. Qual o objetivo da fé? Na sua visão, qual o objetivo da fé? Com que objetivo uma pessoa precisa ter fé? Para quê? Que a fé, de que forma a fé ela age na vida de um cristão? O que uma pessoa sem fé faz? E o que a fé impede, né, a gente que somos cristãos a fazer? Na sua opinião? Você deu um exemplo muito claro aí, né, que a gente pode entender que a fé é aquilo que a gente crê, a razão é aquilo que a gente pensa. Abraão, naquela ocasião lá, ele poderia ter uma razão, né, porque ele esperou uma promessa por 25 anos. Ele tinha razão de reclamar. Além de eu esperar por 25 anos para Deus cumprir essa promessa, agora ele me pede o meu único filho. Aquilo ali era a razão. Só que ele não olhou para a sua razão. Ele abriu mão de sua razão e foi dando um passo de fé. Ele foi e entregou seu filho, sabendo que Deus proveria um modo. Agora, isso é o sentido espiritual. A gente pode aplicar isso em alguns sentidos na nossa vida. Cada um olha para uma condição, para uma decisão que você vai tomar. Você tem que ver que você às vezes pode estar com a razão. Você pode olhar mais, Deus, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho dado os dízimos, eu tenho vindo para a igreja e eu não tenho visto os benefícios dos meus esforços. Você tem que entender que a fé ela já é diferente. Aí vai entrar a fé. A fé é aquilo que não se vê. Às vezes você não está vendo o resultado, mas futuramente aquilo vai dar um resultado. A fé ela não nos coloca em teste. Eu creio que a fé ela só é produzida se você é colocado em teste. Então eu vejo assim, na minha opinião. Amém. Obrigado. Muito bom, muito boa colocação, né? Você vem para a igreja, você está aqui, né? Você fazendo de tudo que você pode, aí você tem que ter fé, né? E a razão? Em que momento você precisa usar razão? Eu queria saber das irmãs. A razão, eu disse que ela precisa, né? Ela é necessário. Agora, quando que eu devo usar? Aplicar razão na minha vida, né? A gente tem que ter fé, vir por fé, mas em que momento a razão ela vem unida com a fé?
Alguma poderia responder? Em que momento você pode usar a razão? Vou dar um exemplo, tá? Muito fácil. As pessoas falam, eu tenho que conseguir o pão de cada dia. Você consegue o pão de cada dia só com fé? É razoável que você trabalhe, né? Então, em que momento em que momento a razão ela é útil? Né? Em que momento ela ajuda a pessoa? A pessoa também precisa, né, ter conhecimento do que faz, em tomar decisões. Em que momento? Alguém poderia... Irmã Sara? Tem que ter um ponto de equilíbrio. Você tem que ter a razão até que ela não atrapalhe a sua fé. E, por exemplo, se uma pessoa acha que Deus chamou ela para um serviço, mas Deus não chamou ela para um serviço, isso não é a fé. Ela tem que ser usada a razão para ter um ponto de equilíbrio. Ela não vai fazer um serviço para Deus sem ser chamado. Muito bom. Irmã Gessiane? A fé e a razão, elas andam juntas. Todo mundo tem fé e todo mundo tem razão. Isso tem que ter, tem que existir. Só que quem vai pelo caminho da fé vai mais longe. Quem vai pelo caminho da fé vai mais longe. Irmã Damares, a fé, ela facilita a vida? Eu estava conversando com as meninas em casa, entre que você deu o tema, né, para a gente pensar, entre fé e a razão. Muitas vezes nós temos razão, mas nós temos razão, direito, mas a gente abre mão dessa razão, desse direito e deixa a fé falar mais alto. Então, várias situações que a gente precisa que a fé fale mais alto. Por exemplo, eu arrumo um emprego, é um bom salário, né? Mas o ambiente, eu preciso do dinheiro, eu preciso do emprego, mas lá ele está pedindo que eu use calça, por exemplo. Eu tenho razão, porque eu estou precisando de emprego, né? Não tem? Tem razão, o salário é bom, mas isso aí tem que... Eu vou pensar comigo. Eu tenho razão, preciso, mas e a minha fé onde fica aqui? Então eu vou usar a minha fé. Não, eu abro mão disso aqui e através da fé Deus vai me dar uma coisa melhor. Então, muitas vezes, a gente tem que abrir mão da nossa razão para poder a fé falar mais alto. Muito boa colocação. A fé facilita a vida, sim ou não? Sim. Pode, né? Mas o principal objetivo da fé não é tornar a sua vida fácil. Não é facilitar a sua vida. Daí onde muitas vezes nós nos enganamos. Devemos ter muita fé. Mas a fé, ela não facilita a vida. Você não pode querer ter fé para ter uma vida fácil. Você precisa ter fé para passar pelas dificuldades. Então ela não torna a sua vida fácil. Ela faz com que você passe pelos momentos difíceis, né? Eu tenho fé, eu gosto muito do concurso. Muita gente gosta de concurso, quer passar em concurso, né? Eu tenho fé que eu vou passar no concurso. Só com a fé você passa? Deus seria injusto se tem 2 filhos dele estudando em uma vaga, aquele estudou tudo, orando igualmente a você, mas os 2 têm fé, ele vai dar a vaga para o outro? Não pode, Deus seria injusto. O pastor Joaquim fala, Deus seria injusto. Então você precisa estudar, você passa por um período de estudo, uma prova, você tem um período de provação, e naquele momento você pode ter fé que vai passar, e Deus te ajuda. Aí Deus vem e te ajuda a passar por aquela prova, você consegue entrar naquela grande sonhada vaga. A mesma coisa é as dificuldades da vida. A fé, ela está para te ajudar nas provações. Entende? Então você precisa de fé para passar pelas provações. A razão, você precisa ter para você direcionar, né? Para você falar, eu quero passar, é razoável que você estude. É razoável que você passe a semana toda estudando. Estou pegando estudo que é bem fácil de entender. Agora, você falta o domingo de ir na igreja para estudar. E a sua fé? Aí sim, você vem alimentar a sua fé, você tem que estudar para passar, mas a razão, a fé, ela controla a razão, ela guia a razão. Você não falta o domingo na igreja para estudar e passar. Mesma coisa em qualquer área da sua vida. A fé, ela direciona a razão, né? Então a razão, ela é humana, a fé, ela é divina. Você não pode viver só da fé
porque nós estamos o pastor fala, nós estamos na terra ainda em condições humanas. Você precisa trabalhar, viver em meio às pessoas no colégio e na escola, mas a sua fé que vai guiar você no que pode e o que não pode, né? A fé, irmão Brando diz que a fé é obra expressada, né? Você tem que ter fé, mas para você ter essa fé, você tem que deixar aquilo expressar, né? No seu dia a dia. É claro, você falou aí de concurso, por exemplo. Você tem que vir buscar aquela parte espiritual e você crer. Mas se você não tem aquela obra por trás daquela fé, ela não vai ser bem sucedida, não é verdade? Então a fé é isso. A Umbanda fala que a fé é uma obra expressada. Agora a gente usa, no caso, voltando a Abraão. Abraão sofreu uma provação. E nós passamos por muitas provações, né? As provações são ruins? Não. Provações são boas. Provações vêm de Deus. Para que Deus usa provações? Ele fala aqui, ó. Pois tu, ó Deus, me provastes, tu me afinaste como se afina a prata. Salmos 66, 10. Deus usa a provação para te moldar. A provação vem de Deus. Tem um outro lado, a tentação, né? Você tem fé para passar pelas provações e suportar as tentações. As tentações não vêm de Deus. Então você precisa de fé para passar por um problema, né? Isso vem de Deus. Agora, se você tem um vício, se você tem um homem que tem uma queda por mulher, aquilo ali é uma tentação do inimigo. Coloca o segundo slide aí, irmão, para a gente entender um pouco a diferença de provação. Só um minuto, a irmã Milta quer comentar. Eu não sei se essa minha colocação está bem dentro, né, do que vocês estão falando. O irmão Samuel falou uma coisa muito tremenda no culto de quarta-feira. Ele disse que quando a gente pede fé, o Senhor dá algo para exercermos a nossa fé. E ele deu um exemplo. Uma doença, um desemprego, uma perda, né? Ele disse isso, né? Ele dá uma prova para a gente exercer a nossa fé. Eu achei isso muito tremendo, né? É maravilhoso. Aí eu acrescentei, então eu peço para o Senhor tirar o medo de mim, né? O medo, né? Mas é verdade isso, né? A gente vive isso, né? Agora, nós precisamos da fé, nós precisamos de acreditar, nós precisamos disso, né? Agora, coloca de novo o segundo slide, irmão. Provação vem de Deus. Qual é o intuito da provação? Como a irmã disse, se você pede fé a Deus, Deus vai te usar para você aumentar a sua fé. Então, a provação é para você amadurecer na fé. A tentação vem do inimigo, busca te afastar de Deus. Se você cai na tentação, aquela tentação é o inimigo que está tentando te afastar de Deus. A provação te amadurecer. Deus está te usando aquela provação para você se tornar melhor, buscar mais a Deus. Produz perseverança. A tentação produz desobediência, né? Provação, amizade com Deus. A tentação, amizade contra Deus. Inimizade, né? Inimizade contra Deus. Provação produz caráter. Se você adquire experiência, você tem mais caráter. E a tentação te produz vergonha. Provação, sabedoria. Te dá sabedoria. A tentação quer te levar à morte. Jesus foi tentado em tudo pelo inimigo, mas sem pecar. A tentação, o fato de haver a tentação, não é pecado você ser tentado. Ou seja, você pode sentir desejos da carne. Isso é normal. O inimigo pode usar a sua carne para fazer com que você tenha vontades. Você ter vontade não é pecado. O que você não pode é concordar com sua carne. É concordar com aquela tentação. Tá? Então existe essa grande diferença. Deus não tenta você. A Bíblia diz que Deus não tenta você, mas Deus te prova. Entende? Então você precisa entender o momento que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, se aquilo você está sendo usado por Deus para aquilo, né? Então, vamos aqui. Eu quero continuar com as irmãs aqui.
Eu queria pedir para vocês falar um pouquinho sobre razão. Mas sobre a razão, o benefício de você abrir mão da razão. Ficar calado, né? Qual o benefício quando que você falar demais por razão, quando que isso te atrapalha? Como isso te atrapalha? Te faz perder? Você ganha? Às vezes você até ganha a briga, né? Mas traz felicidade? E num casamento, eu queria saber, vocês duas são casadas, você focar a razão, ou abrir mão dela. Qual a vantagem de você, existe vantagem de você focar a razão ou não? Por exemplo, em argumentos, você ganhar uma discussão, existe vantagem nisso? Ou você mais perde? Irmã Geisliane? Sempre eu prefiro ficar calada. Toda vez assim que vem um impulso de falar, quando eu falo, às vezes dói, eu sofro muito por ter falado. Então, às vezes escapole, não tem jeito, mas eu prefiro ficar calada. Já no fato de falar, né? Eu lembrei teve um trabalho aqui, se eu não me engano, foi o irmão Moisés que apresentou, sobre o Titanic e a Arca de Noé. O homem que criou o Titanic, ele foi pela razão, e o que ele falou que nem Deus afundava aquele barco, e afundou. E foram profissionais que criou. Já a Arca de Noé, que era um amador, né, foi pela fé. Então, ele passou o quê? 40 dias, se não me engano, né, 40 noites, eu acho. Isso. Dentro da arca, se eu não me engano, ela existe até hoje. Então, a razão não compensa. Massara. O pastor fala muito que às vezes a gente perde, acha que está perdendo, quando na verdade está ganhando, por abrir mão da razão, por deixar, às vezes no impulso. A gente é humano, é difícil às vezes você segurar o impulso, mas a gente conseguindo isso, com certeza é uma vitória. É um exemplo que a gente dá para outra pessoa. A gente tem muito exemplo assim, de duas pessoas, um lar que uma é cristã e a outra não. Igual o pastor citou hoje na escola. Às vezes, se você criar uma atmosfera, é melhor do que você falar, você acha que tem razão, fala demais, quer ensinar a pessoa como é que é a mensagem, quer mostrar de uma forma errada, você vai só afastar a pessoa. Eu acho não, você ganha, às vezes você acha que está perdendo, mas você está ganhando em ficar em silêncio, em abrir mão da razão. Geis? Às vezes também vale desafiar, né, a razão e ir pela fé. Desafiar a razão e pela fé. Muito bom. Perguntar aqui para os irmãos, uma coisa que o pastor Joaquim diz é que é pré-requisito para o rapto, vida ordenada. Então, ou seja, você ter sua vida ordenada é pré-requisito para o rapto. Ou seja, se você não tiver ordenado, se é pré-requisito, você precisa ter, você não vai, né? Irmão Jefferson, a pessoa que requer demais razão, cheia da razão, ela é mais fácil estar com a vida ordenada ou desordenada? Se você tem um lar e você é um pai de família, tem uma esposa, ou você é a esposa e tem seu marido, e você está a todo momento exigindo a razão para você, você nunca abre mão de nada, só você é a pessoa certa, você é o que você quer, né? O histórico é que isso não gera uma boa convivência. E como é que fica a vida ordenada? É possível vida ordenada, cheio de razão, uma pessoa cheia de razão? Bom, geralmente, quando a pessoa é tão cheia de razão assim, ela tem muitas coisas debaixo do tapete, né? Eu acredito que a razão, ela, mesmo que você tenha ela do seu lado, a seu favor, ela nem sempre é benéfica, né? Ela nem sempre vai trazer bons resultados. Se a gente olhar, por exemplo, no âmbito profissional, muitas vezes você está numa empresa, você ali dentro, você sofre diversos tipos de exploração, vamos dizer assim, e se você for usar da sua razão, muitas das vezes entrar em justiça, buscar seus direitos, às vezes você não vai ter tanto resultado. Se simplesmente você agir como um cristão e ser uma ovelha e entregar aquele caso, aquele problema nas mãos de Deus, Deus vai te passar, vai te colocar acima daquilo, né?
Então, muitas das vezes, o aconselhado é não usar da razão, né? É tão bom você, mesmo você tendo a razão sobre determinado assunto, determinado caso, mas você ser grande, né, naquela situação. Você ser tão maior do que aquilo que você não vai usar da sua razão para ter algum benefício, para humilhar o outro, para dizer que ele está errado, para dizer que, não, eu estou sempre certo, eu sempre faço as coisas certas. Então, acho que a razão realmente tem que ter muito cuidado para usar a razão. O silêncio pode ser uma boa... Irmão Roberto, a pastora Dalto hoje deu um exemplo de razão. Razão ou fé? Qual você vai usar? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Aquela mulher do presunto com ovos, ela não tinha razão de manter a panelada na cabeça do marido dos 2 amigos? Chegou tarde... Não, ela não tinha. Chegou tarde da noite com 2 amigos em a Bíblia. Só que ela preferiu usar a fé. Com a fé, já imaginou se ela usa, irmã Patrícia, com a razão? Ela talvez nunca mais viu o marido nem os amigos. Mas ela preferiu usar a fé e trouxe os 3, né, para dentro do círculo dela. Então, aqui aí é onde muitas vezes nós nos prejudicamos na empresa, dentro de casa, no lar, com filhos, com marido, com mulher, porque às vezes nós queremos conquistar eles com a razão. E se nós criar uma atmosfera para trazer eles para dentro da nossa fé, é certeza que os resultados vão ser diferentes. Criar atmosfera, né? Agora é importante, irmão Roberto, assim, a gente mistura muito, né? Fé, razão de um lado, do outro, e às vezes tem até dificuldade de colocar isso na prática, né? Porque na verdade está tudo junto. O apóstolo Paulo fala assim: adorai a Deus com o vosso culto racional. Salvo engano, acho que está em Romanos. Então, para você chegar aqui no horário certo, você usou do seu racional. Tem que se programar, tem que sair tal hora, vou gastar tanto tempo e vou estar lá no horário correto, né? Mas, assim, é importante, por exemplo, quando o pai vai falar com o filho e dá aquela bronca. Filho, tem que ser assim, assim e tal, porque aqui em casa eu que mando, você tem que estar certo. É a razão, né? Mas às vezes é um problema que não resolve com a razão, né? Resolveria com a fé. Como? Às vezes ele estando mais tempo com o filho, às vezes ele, se tiver tempo, né, sendo amigo, e ser amigo não é falar, eu sou seu amigo da agora para frente, sou seu pai, sou seu melhor amigo. É propiciar isso, né? Vou na escola com ele, vou tirar um dia para estar com ele. Quando você força, que é o racional, às vezes não funciona, né? Então, mas lá em Tiago 5, acho que vai encaixar aqui. Tiago 5, a fé. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tal, aí fala que a fé sem obras, ela é morta, né? Anda tudo junto. É um assunto muito bom. No caso daquela mulher do presunto com ovos, ela exerceu a obra da fé que ela tinha. E muitas vezes o que acontece os nossos erros hoje entre famílias, marido e mulher, filhos, o problema é que a gente quer cobrar dos filhos, ou quer cobrar da esposa aquilo que nós não tem. Quando a gente passa a praticar aqui, eles vão ver que a gente tem aquilo. Então, a razão não, a razão é brigar, a razão é criar uma atmosfera pesada, geralmente a razão é isso. Mas quando você usa a sua fé para conquistar o seu filho, como você falou assim, não é a partir de hoje, você já tem uma convivência ali de atrair ele para a fé dele. Foi o caso, nós falamos aqui daquela mulher com presunto com ovos. Ela tinha razão de expulsar o marido e 2 amigos, que ela estava dormindo, já estava tarde, mas ela preferiu usar a fé dela. Com o quê? Com obras, né, meu Roberto? Com as obras delas. Com as obras. Vou aproveitar, irmão Jefferson. A gente analisa o caso de Sansão, né? Se fosse pela razão, Sansão ali amarrado, com os olhos furados, não tenho mais nenhuma condição, né, de fazer nada contra esses filisteus. Mas ele teve a fé, uma fé muito grande ali, a ponto de ele falar, eu posso. E ele matou muito mais filisteus ali naquele momento de fé, no último ato dele, do que enquanto ele tinha todo o raciocínio dele, né, a visão, todos os sentidos dele apurados, né? Porque a irmã Brana fala que a fé é um super sentido, é o nosso sexto sentido.
É como respirar. Respirar é um dos nossos sentidos. A gente não vê o vento, mas a gente está respirando. A gente ouve, mas nós não estamos vendo o som, né? A gente só está ouvindo. E o que a gente vê é só com o sentido da visão. E o tato a gente pega, né? Então, cada sentido do homem o leva para alguma coisa. E a fé é um sentido que quem mais explora são os cristãos, né? Porque a fé é uma habilidade, te faz você ver a longo prazo. A fé te faz ver os obstáculos do caminho como nada, faz você olhar para o objetivo final, né? Por isso que todos os cristãos venceram no passado, eles olharam lá no final, porque a fé faz isso, né? Como a águia, ela olha lá no seu objetivo. E para aproveitar para o senhor mesmo, te pergunto uma dúvida, né? Você vai ajudar a gente. Por que as pessoas, quando mais estudam, normalmente aí fora, a maioria das pessoas ateus são os estudiosos, mais estudiosos. Normalmente eles não acreditam tanto em Deus. Por que mais razão, mais conhecimento, menos fé, mais qualquer... Existe uma relação quanto a isso? O que o senhor fala para nós? Bom, eu acho que quanto mais você busca estudar conhecimento em todas as áreas da vida, mais dúvida vai gerando. Porque o simples acúmulo de conhecimento não tem nenhum benefício, né? E quando você se baseia, por exemplo, na Bíblia, nos ensinamentos cristãos, você tem uma base sólida. Isso aqui nunca precisou de uma atualização, de uma revogação, de uma anulação de lei, nada. Então você está firmado em algo sólido. Agora, quando você olha para homens aí, cientistas, homens do mundo natural, o que ele fala hoje, daqui a 10 anos, ele tem que retificar, ele tem que corrigir. Porque já mudou, aquilo que ele tinha feito, aquela análise, era para aquele momento, para aquele tempo, não vale para sempre. Então, o conhecimento, a razão acumulada, só aquele raciocínio de sempre buscar conhecimento, não vai te levar, não vai responder nenhuma das perguntas que a pessoa tem, né? Sempre vai gerar mais dúvidas. E quando você tem fé, não, você acredita naquilo e ponto final. Então é importante você estar sempre vigiando a sua fé em um nível bem mais alto que o seu conhecimento. Com certeza. Isso aí é saber separar, né? O problema do estudioso não é que estudar é ruim, é mal. O problema do estudioso está pego só na vaidade dele. Porque em Gênesis 1 está escrito que Deus criou todas as coisas. Todas as leis, todas, foi Deus que criou. O homem, através de seus estudos, suas pesquisas, científica, então ele vai descobrindo as leis. A lei da informática, a lei da engenharia, a lei de direito civil, leis, mas quem criou foi Deus. Mas através da arrogância do estudioso, do cientista, que descobriu essas leis através de seus estudos, suas pesquisas, ele sim, Deus, ele toma aquilo sobre ele, diz: eu criei. Não está aí, quem criou a vacina contra a paralisia infantil? Seib, e aquele homem se torna um Deus, o senhor Seib. Mas ele criou? Não, ele descobriu a lei que quem criou foi Deus, através de seus estudos, habilidade também para ele descobrir quem deu foi Deus. Juntar Y mais X e resultar em H, por exemplo. Quem deu essa habilidade e inteligência para ele foi Deus. Problema de estudar não é pecado. O pecado está na arrogância, na vaidade dos cientistas, das pessoas que estudam, de puxar aquilo para ele, dizer: foi eu que criei. Não, foi eu que descobri essa lei. Mas quem criou ela foi Deus antes da fundação do mundo, até o 6º dia, depois criou o mundo, ele criando, e no 7º descansou, porque ele tinha criado tudo. Se os estudiosos, cientistas fossem humildes, como o irmão Brana chega até a elogiar a clínica lá nos Estados Unidos, dos irmãos Mayo, o irmão Brana chegou a elogiar, eles escreveram em letras grandes na clínica, por lado de fora, dizendo que nós aqui não alegamos curar, nós simplesmente contribuímos com a natureza. O irmão Brana elogiou por essa frase.
Deus agrada disso. O problema dos estudiosos, dos cientistas, é que eles puxam sobre eles, diz, nós criamos a lei da engenharia, nós criamos a lei da direito civil, da lei da medicina, nós criamos, olha, isso é uma mentira, a Bíblia desmente isso, a Bíblia desmascara isso. Se eles dissessem, nós descobrimos esta lei que quem criou foi Deus, porém através de nossas pesquisas, nós descobrimos a lei da informática, que é a sua área. Você todo dia não está descobrindo coisa nova? Você que trabalha na área da informática? Está. E você que criou? Não, você está descobrindo uma coisa que existe. Quem criou? Se existe é porque alguém criou, não é certo? Então, o grande problema nosso, ser humano, é a vaidade que está por detrás. Pastor Adalto, e o perigo, o irmão Gerson falou uma coisa muito tremenda aqui, porque quando você busca esses conhecimentos, eles te trazem razão, e isso pode afetar a sua fé. Porque aí se endeusa. Endeusa. Se torna Deus. Um Deus. Eu criei, eu sou Deus. Eu não preciso de Deus. Eu criei, eu tenho poder. Eu sou Deus, eu tenho poder para... Não é criou, você descobriu. Quem criou foi Deus. Por isso que se torna arrogante, vaidoso, séptico, incrédulo, ao ponto de dizer que ele é o poder maior na terra, é o do homem. Não. O homem tem o poder para descobrir, mas para criar, ele não cria nem uma folha de capim. Nem uma folha de capim ele não cria com vida, cria de artificial. Mas descobrir leis, Deus deu o dom para os homens descobrir. É o lado perigoso, esse aí é o lado perigoso da razão, irmão. Da razão. Você vai estudando, mas tem que saber o que você está estudando é para você ganhar o seu ganha-pão aqui. Mas quando você deixa essa razão de você conhecer muitas coisas e aquilo dominar a sua fé, a ponto de que aqui nós temos casos de que jovens foram ludibriados por filósofos, né? Então, assim, o que acontece? Aí o problema é esse. Fraca. Exatamente. Jovens foi ludibriado por filósofos, porque jovem era um jovem que tinha uma fé muito fraquinha. Fraca. Porque o filósofo vai dizer, nós somos deuses, nós somos os criadores. Olha, está na cara que não é. Se o homem não pode criar uma folha de capim, pode criar outra coisa, né? Está na cara. Se o jovem deixou ser levado, é porque ele é mais fraco do que a sombra do frango que morreu de fome. Ele tem a fé fraca. Verdade. Concluindo, então, com isso, já está mais que provado, né? Nós sabemos que a nossa fé tem que estar num nível muito maior do que o nosso conhecimento. Perguntar aqui, quem é pai de adolescente aqui? Levanta a mão. Quem é pai e mãe de adolescente? Levanta a mão. Tem só 3 pais aqui? Ah, tem mais, né? Adolescente é um bichinho cheio de razão, né? Ou difícil é você conseguir convencer adolescente, né, que não é para ir para a esquerda, é para ir para a direita. Ou não vai, ou come, ou trabalha, ou estuda. Difícil, né? Cheio de razão. Eu considero o irmão um adolescente diferente, tenho admiração pelo irmão. Mas o irmão, quantos anos o irmão tem? 19. Não é mais adolescente, não. Mas você acabou de sair, vamos supor que o senhor seja. Por que, na visão do senhor, por que na visão do Senhor, os adolescentes são tão teimosos? São tão cheios de razão? Senhor não, de você, né? Não apanha. Eu creio que ele ainda não adquiriu maturidade para ver como os mais velhos veem, né? Os mais velhos, ele tem experiência, passou por problemas. E esse jovem, né, o adolescente, por ele não ter passado por problemas, ele acha que ele fazendo aquilo vai ser divertido, não vai haver nenhum problema no futuro. Então, creio que é por isso que eles olham dessa maneira, os adolescentes. Os pais, eles precisam ter paciência, uma certa paciência com os filhos nessa idade, né? Eles estão justamente isso, adquirindo conhecimento. Estão adquirindo conhecimento. O irmão quer contribuir? É importante assim, entender que até os 7 anos, tudo que o pai faz, o filho vê o pai e a mãe como Deus, né? Meu pai não mente, papai faz tudo certo, é o herói. Já a partir ali dos 14 anos, ele questiona tudo que o pai faz e vai aceitar algumas coisas que ele entende que é boa
e aquilo que ele não entende que é boa, ele tira da vida dele. Um exemplo, o pai muito trabalhador, dedicado, sai de madrugada e chega de noite. Aí o filho ali com 14 anos, se ele interpretar que aquilo não é bom, porque ele não viu o pai dele, ele cresceu sem o pai, ele vai falar, eu não vou trabalhar igual meu pai trabalhava, porque meu pai só viveu para trabalhar, né? Então esse questionamento, ele é normal, e é uma maneira que Deus deu para a gente evoluir, porque senão não evoluía. Senão a gente não tinha um microfone, né? Porque alguém inventou, ele revolucionou o que o pai dele não sabia. Agora, o que os pais têm que ter cuidado? É que a influência dele, já que ele vai olhar para os de fora, que ele tenha uma boa influência. Aí, no caso, é importante a boa amizade dentro da igreja, né? Ele não acredita no pai, mas acredita no pastor. Por que aos 14 anos ele se torna rebelde contra o pai? Começa a duvidar de quase tudo que o pai fala. Por causa das más companhias que ele começa a pegar lá na escola, no trabalho às vezes, amiguinhos, vizinhos. Até os 7 anos, ele é mais preso dentro de casa. Isso. Por isso que ele idolatra o pai. Meu pai é um herói. Mas depois de 7 anos ele começa a ir para a escola, arrumar novas amizades. E lá não falta quem diz para ele, incentiva ele, que o pai é um passado da moda. E aí ele pega aquilo, que é coisa errada, uma vez só que houve, a pessoa já obtém, já sela aquilo. Quando é que ele vai acordar que o velho estava certo? É depois que o pai morreu, aos 50 anos de idade, é que ele vai, depois de ter quebrado a cabeça cheia de galo, tanto sofrer na ignorância, é que ele vai dizer a verdade, é que meu pai era um grande sábio. Mas incrível que eu fui entender tarde demais. É por aí. É verdade. Para finalizar, o irmão Alberto, não sei de onde, mas tem uma participação aqui da internet, ele escreveu aqui, a diferença entre fé e a razão. Fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Amém? Isso é verdade, né? Essa é a fé, como a gente já comentou. A fé se escora na palavra de Deus. Também é outro ponto. A fé espiritual. A razão é a certeza daquilo que se vê, se toca e se sente. É o material, é o carnal, né? Também. A razão se escora na mente e não no coração. Ou seja, a razão ela é material. E aqui é uma pergunta que eu creio que o pastor pode nos ajudar também, que ele escreveu assim, o justo viverá somente pela fé e não da razão. Né? Mas aí entra a questão que a gente tem, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, aqui na terra a gente também precisamos da razão e do pão, do material, para alimentar o corpo carnal. E aí, o justo viverá apenas pela fé. O justo viverá pela fé no Espírito, né? Mas precisamos equilibrar a nossa razão com a fé. Mas a razão, ela existe até certo momento. Né? Você serve a Jesus por causa de uma razão justa. Porque Jesus é o caminho. Ele se identificou como artigo definido, não indefinido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa é a razão que justifica a razão de seguir a Cristo. Então nós seguimos a Cristo por razão lógica, verdadeira e definida. Não por uma razão de homem que é indefinida, mas que é incerta, mas por uma razão certa. Se há um povo que trabalha em cima da razão, somos nós. A razão da Bíblia. A Bíblia é a razão principal de todo ser humano apoiar nela, porque ela é a verdade. É a única segura. É a única segura. Amém. Muito obrigado, irmão Alberto, pela participação. Para finalizar, nosso tempo já foi, eu gostaria de ler duas historinhas, é muito rápido, aqui para vocês. Sobre a razão e se ela atrapalha a felicidade, né? Ser feliz ou ter razão? Nós já lemos isso aqui, eu vou repetir. Ser feliz ou ter razão? 8 da noite, numa avenida movimentada, um casal já estava atrasado para um jantar na casa de uns amigos. O endereço é novo, bem como o caminho para chegar lá também. Porém, antes a mulher ela consultou o mapa e imprimiu, antes de sair. O casal, ele conduz o carro, o marido, e ela orienta e pede que ele vire na próxima rua à esquerda. Ele tem certeza que é à direita. Eles discutem, percebendo que além de atrasados, poderiam ficar mal-humorados. A esposa, com o mapa, se acalma, né? Não fala mais nada.
e ele vira à direita. Logo então ele percebe que estava errado. Embora com alguma dificuldade, admite que insistiu no caminho errado, enquanto faz o retorno. Ela sorri e diz que não tem nenhum problema chegar uns minutinhos atrasado. A esposa, mesmo aceitando o erro do marido, sorri e fala, não tem nenhum problema chegar uns minutinhos atrasados. Mas ele ainda quer saber, se tinha tanta certeza, se estava com o mapa na mão, que eu estava indo pelo caminho errado, devia ter insistido eu virar à esquerda. Um pouco mais ela diz, entre a razão e ser feliz, prefiro ser feliz. Estávamos à beira de uma discussão. Se eu insistisse mais, teríamos estragado a noite. Esta pequena história foi contada na palestra sobre simplicidade. Ela usou a cena para ilustrar quanta energia nós gastamos apenas para demonstrar que temos razão, independente de ter ou não. A segunda história, conta-se que um discípulo chegou no seu mestre e disse, mestre, eu não quero mais estudar. Está muito difícil, lá em casa é barulhento, o ambiente é horrível, eu não quero mais estudar, eu não quero mais, eu vou abandonar o senhor, mestre. Isso era uma tarde ensolarada, o mestre pediu, levante sua mão, meu querido. Ele levantou, tape o sol. Se você levantar a mão, você consegue tapar o sol aqui, né? E não conseguir mais ver o sol. Aí ele está vendo que sua pequena mão, consegue escurecer a grandiosidade do sol, consegue tapar o tamanho do sol na sua vida? Assim são nossas razões, nossas mediocridades. Pequenas coisas abalam nossa fé. Pequenas coisas abalam a grandiosidade de coisas que a gente tem para receber. E muitas vezes a nossa razão, por menor que seja, ela está atrapalhando do Espírito Santo, que é muito maior que isso, a operar na sua vida. Te dá algo muito maior. Então, sejamos felizes, tenhamos fé e controlamos nossa razão. Deus abençoe vocês, obrigado pela participação. Amém. Se eu não tivesse falado essa última palavra, você não tinha explicado direito. Tenhamos fé e controlemos nossa razão. Essa é a palavra-chave. Porque a razão é necessário nós ter ela. Não a nossa, mas a razão de Deus em nós. A razão humana é a falência. Mas a razão de Deus, ela é necessária nós possuí-la juntamente para ter fé. O que é que justifica a nossa fé? É a razão. Razão da existência de Deus, razão da existência da verdade, razão da existência que nós vamos se adoecer, Ele nos cura, se morrer, Ele nos ressuscita. É uma razão legítima, provada. Razão correta. Correta. Então o cristão, ele vive com fé e com razão. Esses dois itens, como o senhor acabou de dizer, nós devemos ter fé e controlar a razão. Ou seja, não deixar a razão humana, que é mundana, carnal, nos dominar, mas deixar a razão de Deus nos dominar. Que o cristão deve ter uma razão que justifique ele ser cristão. Senão fica uma vida sem sentido. Tem que ter um estímulo, né? Sem sentido, sem razão, é sem sentido. Como que o incrédulo justifica ele ser incrédulo? Porque ele tem razão, descobriu lá no fundo do inferno a razão dele ser incrédulo. Então aqui põe sentido na vida dele. Mas vamos provar na Bíblia a razão dele e a razão nossa, ele perde para nós. Porque a razão dele não tem fundamento em Deus. A nossa razão, sim, tem fundamento no livro de Deus, na palavra de Deus. Então, todos dizem ter razão. Então você terminou bonito. Se você não tivesse falado disso, seu sermão ficaria no vácuo. Ter fé e controlar a nossa razão. Controlar, não deixar a razão humana prevalecer, mas deixar a razão de Deus, da sua palavra, prevalecer. Aí sela o assunto. Amém, graças a Deus. Você foi ajudado nessa tarde? Amém. Irmão Roberto vai encerrar orando para a gente, agradecendo a Deus por essas grandes riquezas que Deus tem para nós, né? Ora, irmão Roberto, encerrando nosso trabalho. Senhor Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, inclinamos nossas cabeças a Ti, Pai,
para o Senhor, para agradecer, Pai, a tudo que o Senhor tem dado a nós e pedir que o Senhor possa a cada momento nos dar, Senhor, mais vontade de Espírito Santo, Senhor, mais vontade de conhecimento divino, Pai, para que possamos a cada momento estar fortalecendo nossa fé e enfrentando, Senhor, as tentações do inimigo, Pai, e que o Senhor possa nos usar, Pai, Senhor, para que possamos crescer como cristãos, Pai. Te pedimos, Senhor, nesse momento que o Senhor prepare nossos corações para receber a palavra de logo mais e que possamos, Senhor, aproveitar cada minuto em sua casa, Senhor. Abençoe também o pregador da noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos, Pai. Amém, Senhor.